Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Bem, meus amigos, nós estamos na Assembleia Legislativa e vamos assistir uma grande homenagem feita pelo deputado Ricardo Costa ao Teatro de Amadores de Pernambuco. Você vai ver até que eu me emociono, chega até a chorar, porque o Teatro de Amadores cala muito no meu coração. Então, daqui a pouco a gente vai ver essa homenagem e você vai participar comigo. O excelentíssimo senhor embaixador Luiz da Penha Brasil, chefe do Escritório de Relações Internacionais do Nordeste, RN. Convidar a atriz Geninha da Rosa Borges, fundadora do Teatro de Amadores de Pernambuco. E convido agora o senhor Reinaldo de Oliveira, diretor-geral do TAP, Teatro de Amadores de Pernambuco, instituição homenageada na noite de hoje. Senhoras e senhores, com a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adalto Santos para fazer a abertura desta reunião solene. Declaro aberta a reunião solene que tem como finalidade homenagear o Teatro de Amadores de Pernambuco, TAP, dos 70 anos de fundação, de acordo com o requerimento 1557/2012, de autoria do senhor deputado Ricardo Costa. Quero convidar a todos para ouvirmos agora, em sinal de respeito, o hino nacional brasileiro. Teatro de Amadores de Pernambuco chega aos 70 anos de atividade ininterrupta, com uma lista de bons serviços prestados à cultura pernambucana. A saga do TAP vincula-se diretamente à Sociedade de Medicina de Pernambuco, atual Associação Médica de Pernambuco, quando surgiram as comemorações do centenário dessa entidade. O então presidente Otávio de Farias solicitou ao médico Valdemar de Oliveira algo diferente para celebrar a data. Valdemar propôs, então, a montagem de uma peça teatral, tendo como tema a medicina,
sugeriu a inserção de Dr. Locke por médico e esposa de médicos. A reação do Dr. Otávio foi de espanto, porque havia muito preconceito na época a respeito da presença de senhoras da sociedade no palco. Apesar disso, a ideia de Valdemar de Oliveira resultou na formação do que viria a ser o Teatro de Amadores de Pernambuco. Hoje, o TAP completa 70 anos, contabilizando mais de 120 peças apresentadas. Podemos citar, na carreira vitoriosa do grupo, sucesso como Sábado, em 30 de Luz, Marinho, A Casa de Bernardo e Alma, Garcia Lopes, revestido de noiva de Nelson Rodrigues, pelo elenco do TAP. Desfilaram mais de 1000 intérpretes, dentre os quais não podemos deixar de destacar o próprio Valdemar, Dona Diná de Oliveira e Geninha de Rosa Borges. O Teatro de Amadores de Pernambuco espalhou pelo Brasil afora a cultura da nossa terra, razão pela qual a Assembleia Legislativa não poderia ficar à margem de tão importante acontecimento na vida cultural do Estado. Por iniciativa do senhor deputado Ricardo Costa, a Casa Joaquim Nabuco realiza então uma reunião solene para homenagear tantos valores que elevam a arte teatral da nossa gente. Parabéns, TAP, muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Ricardo Costa para fazer a sua saudação. Excelentíssimo senhor deputado e amigo Adalto Santos, neste ato representando o excelentíssimo senhor deputado Guilherme Uchoa, presidente deste poder, excelentíssimo senhor embaixador Isnar Penha Brasil, chefe do escritório de Relações Internacionais do Nordeste, Helene, que muito nos honra. Senhora atriz, dama do Teatro de Pernambuco, Geninha da Rosa Borges, fundadora do Teatro de Amadores de Pernambuco. Senhora Lenia Amorim, presidente da Academia Pernambucana de Música, Academos. Senhor Reinaldo de Oliveira, o rei, diretor-geral do TAP, Teatro de Amadores de Pernambuco. Senhor presidente, minhas senhoras, deputados, meus senhores. O mundo é um palco e homens e mulheres não mais que meros atores entram e saem de cena e durante as suas vidas não fazem mais do que desempenhar alguns papéis. Reporto-me essas notáveis palavras de Shakespeare num momento muito honroso para mim, em que tenho a oportunidade de saudar e homenagear a tribuna desta casa, o Teatro de Amadores de Pernambuco, pelo transcurso dos seus 71 anos de gloriosa e honrosa existência. E por que não dizer de resistência, tal esforço e a luta denodada desse exemplar grupo teatral pernambucano ao manter-se íntegro diante da insuficiente importância dada ao longo dos anos aos que fazem a cultura no nosso país. Em 5 de abril de 1941, o Teatro de Amadores de Pernambuco iniciava a sua trajetória de sucesso, estreando no palco do Teatro de Santa Isabel. O grupo teve Valdemar de Oliveira como seu idealizador, considerado um homem de 7 instrumentos, por ser médico, sanitarista, advogado, jornalista, professor, escritor, compositor, dramaturgo e ator. Valdemar, um apaixonado pela música e pelo teatro,
dirigiu e montou a peça Dr. Knox, ou Triunfo da Medicina, de Júlio Romero. Fato inusitado naquela época era que o seu elenco de amadores foi composto integralmente por médicos e suas esposas, todos membros associados da Sociedade de Medicina de Pernambuco, que comemorava, então, centenário como um evento pioneiro na cidade. De lá para cá, o Teatro de Amadores de Pernambuco, sob a segura batuta do seu idealizador, lançou-se numa fulgurante trajetória de montagens de grandes autores, obtendo da sociedade pernambucana os mais entusiastas aplausos. Não foi só em nosso estado que os amadores conquistaram as grandes plateias. A Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará, Alagoas, a Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, o Rio Grande do Sul e Brasília também consignaram suas apresentações com elogio da crítica e do público. De Musset a Metterlinck, de Shakespeare a Molière, de Pirandello a Casa Nova, de Garcia Lorca a Arthur Miller, de Bernard Shaw a Oscar Wilde, de Nelson Rodrigues a Dias Gomes, de Viriato Correia a Luiz Marinho. Pois o Teatro de Amadores de Pernambuco não esquecia os autores nacionais e também os locais, em seu variado repertório. O conjunto amadorista representou textos, granjeando para si e para Pernambuco a admiração e o respeito de quase todo o Brasil, por onde se apresentou. Cada espetáculo, aspas, cada espetáculo era um novo triunfo. Os rapazes e as moças do Recife estão habilitados a dar lições de teatro ao Brasil. Fecha aspas, elogiava Oswald de Andrade. O caruaruense Zé Condé decidiu no seu Jornal das Letras: o melhor grupo de amadores até hoje formado no Brasil. Mário Nunes, do Jornal do Brasil, escrevia: tão bom quanto os melhores que possuímos dos profissionais, referidos ao conjunto amador pernambucano. Extraordinários sucessos como Boda de Sangue, A Casa de Bernarda Alba, O Pagador de Promessas, A Morte do Caixeiro Viajante, Macbeth, Onde Canta o Sabiá, No Sex Please, Irma, O Milagre de Ana Sullivan, e Um Sábado em 30, seu sucesso maior, e que recentemente, há pouco, superlotou o Teatro de Santa Isabel, e o Luiz Mendonça com apresentações de gala. Dentre tantas outras peças que encantaram o nosso público, as aqui citadas servem tão somente como amostra referencial da excelência eclética do Teatro de Amadores de Pernambuco. Até o presente, foram mais de 130 textos encenados. Mais de 1000 atores passaram pelo Teatro de Amadores de Pernambuco. Diretores renomados foram contratados: Zimbisky, Turkov, Flamínio Bolini, Kossovitsky, Bibi Ferreira, Graça Mello, Luiz Lima, Milton Bacarelli, Clênio Vanderlei e tantos outros. Enriqueceram com seu conhecimento e experiência a cena pernambucana e, em consequência, a brasileira. O Teatro de Amadores de Pernambuco, além de lançar excelentes atores, também renovou seu quadro de diretores teatrais, a exemplo de Reinaldo de Oliveira, Geninha da Rosa Borges, Renato e Wanda Faelante e Rogério Costa. Carlos Drummond de Andrade escreveu: ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer. Com certeza, ir ao teatro se tornou um prazer maior
desde que o Teatro de Amadores de Pernambuco iniciou as suas atividades. O idealismo de Valdemar de Oliveira vem se perpetuando ao longo dos anos. Com o desaparecimento de seu mentor original, o Teatro de Amadores de Pernambuco vem sendo conduzido atualmente por seu filho Reinaldo. Reinaldo de Oliveira, médico, professor, também de muitos instrumentos, compositor, escritor, dramaturgo, ator e articulista na imprensa. Rei, como é carinhosamente chamado pelos seus inúmeros amigos e admiradores. A exemplo do seu genitor, é também homem que dedicou toda a sua vida ao teatro. Coube a ele conduzir os destinos do grupo ameaçado pelo incêndio que em 1980 consumiu então o nosso teatro. Simpática casa de espetáculos erguida pelo grupo ali na Praça Oswaldo Cruz, tal como um fênix renascido das cinzas. O teatro foi reconstruído com imenso sacrifício, empenhado, com empenho, esforço e trabalho dos seus integrantes e colaboradores, passando então a denominar-se, numa justa homenagem, Teatro Valdemar de Oliveira. É lá que o Teatro de Amadores de Pernambuco mantém sua sede oficial. Na sessão solene, discorrer mais sobre os méritos e sucessos desse grupo que honra e glorifica Pernambuco e que dignifica a nossa arte e cultura, levaria um tempo imensurável. Já foram tantos os livros, crônicas, artigos e reportagens que se referiram positivamente ao Teatro de Amadores que me julguei no prestigioso dever de homenageá-lo. Procedendo em síntese tamanha a obra e a grandiosidade da história desses artistas abrigados pela gloriosa bandeira do Teatro de Amadores de Pernambuco. A Reinaldo, Fernando, Sérgio e Dinazinha de Oliveira, a Geninha da Rosa Borges, a Rogério, Hector, Alderico, Érica e Sofia Costa, a Renato, Wanda e Renata Faelante, a Ivanildo Silva, Clenira, Fabiana Mello, a Maria Paula, Maria Matoso, a Derson Simões, Gabriela Quental e tantos outros talentosos amadores das artes cênicas que compõem no presente o elenco do Teatro de Amadores de Pernambuco. A Assembleia Legislativa do Estado presta justíssimas homenagens a essa exemplar entidade teatral, ao tempo que parabeniza todos os seus artistas, integrantes, pelo muito que tem realizado em prol do fazer artístico-cultural em nosso amado Leão do Norte. Não foi à toa que Joaquim Nabuco, patrono dessa casa, ergueu no Teatro de Santa Isabel o seu vitorioso baluarte contra a escravatura. Não é à toa que Reinaldo de Oliveira e seus abnegados seguidores mantêm viva a chama de sua ilustre trajetória no palco do Teatro Valdemar de Oliveira, quiçá muito além dele, para o bem de todos nós. O teatro, que nada pode para corrigir os costumes, muito pode para mudá-los. Essa frase não é minha, é de Jean-Jacques Rousseau. Aproprio-me dela ao encerrar minhas palavras, na certeza de que muito ainda iremos festejar com as vitórias e conquistas do querido Teatro de Amadores de Pernambuco. Aproveito a oportunidade para registrar aqui a presença do meu amigo, eleito prefeito de Goiânia, Fred Gadeira Júnior, que está aqui presente, fez questão de vir aqui hoje, nesta homenagem que se presta ao Teatro Valdemar de Oliveira. Lá em Goiânia, também a cultura vai ter um tratamento especial, digno de a gente se orgulhar com o seu orgulho do Teatro de Amadores de Pernambuco, tenho certeza disso, Fred. E agradeço a sua presença. Trago o abraço também do prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes, que por problema de agenda não pôde estar aqui presente hoje, mas envio um abraço a todos vocês. Por último,
quero agradecer a Deus a oportunidade de estar nesta casa como deputado, neste dia, e poder, da forma mais modesta possível, fazer essa sessão solene ser realizada e a gente poder hoje confraternizar com vocês e dar a vocês o carinho, o respeito que esta casa tem por entidades como o Teatro de Amadores. Muito obrigado, uma boa noite. Convido o deputado Ricardo Costa para fazer a entrega de uma placa comemorativa ao senhor Reinaldo de Oliveira, autor e diretor-geral do Teatro de Amadores de Pernambuco. Bem, meus amigos, eu estou vivendo um momento de muita emoção nesse fim de tarde hoje na Assembleia. Está sendo homenageado aqui, talvez, uma das bases da cultura de Pernambuco. E eu digo uma das bases porque cultura pernambucana não é só maracatu, mamulém, cavalo marinho, não. Cultura pernambucana é você sentir, saber que é um grupo, como houve outros grupos, mas o Teatro de Amadores teve o privilégio da longevidade, porque o que alimentou a longevidade? O amor pelo teatro, pelo palco. Palco que me fez gente. Eu nunca me formei, eu nunca gostei de estudar, mas atrás da coxinha de Santa Isabel eu aprendi muito. Com o Pedrinho, aprendi com ele. Eu perdi pai muito cedo. Pedrinho, Teatro de Amadores. Você transmite, não é? Essa emoção realmente para mim também, claro. Hoje é uma grande noite para o Teatro de Amadores. O Poder Legislativo de Pernambuco homenageando esse grupo que único no Brasil e quem sabe, sei lá, no mundo. O Teatro de Amadores, a gente diz com muito orgulho, fala dele com muito orgulho, porque foi criado pelo professor Valdemar de Oliveira e pela sua mulher, Diná de Oliveira. Essas duas figuras que retratam sabedoria, inteligência, competência, dignidade acima de tudo. Então isso para nós tem um significado muito grande, porque falar do professor Valdemar de Oliveira e de Dona Diná já nos traz o orgulho de estar. Eu me sinto orgulhoso em citar esses dois grandes nomes. Eu quero dizer a você o seguinte: o Teatro de Amadores foi criado por Valdemar, mas para todos nós. Então Valdemar criou e deixou ele ser conduzido. No Teatro de Amadores, o doutor Valdemar, imagina, me fez cantor numa peça. Eu nunca cantei porra nenhuma, mas ele era moco, eu acho que ele só ouvia pelo ouvido o que ele não via, né? Então tudo isso a gente aprendeu naquele teatro. Por quê, meus amigos? Porque o palco é onde nós nos vemos todos os dias. As avenidas, as ruas, são grandes palcos. Cada um com história diferente. Cada um encenando um personagem. E é por isso que o teatro não morre. E é por isso que o Teatro de Amadores continua vivo. Daqui a pouco eu volto. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte.
é excelente. Não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens. É um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Programa do Bocão. Concedo a palavra ao senhor Reinaldo de Oliveira para fazer a sua mensagem agradecida. Senhor presidente Adalto Santos, senhor ministro Isnar Penha Brasil, minha querida Geninha Rosa Borges, Leninha Bulim, presidente da Academia Pernambucana de Música, meus companheiros do Teatro de Amadores de Pernambuco, deputado Ricardo Costa, que traçou um perfil maravilhoso que é o Teatro de Amadores de Pernambuco, todos aqueles que aqui estão, pertencentes à Assembleia Legislativa e ao poder do nosso Estado de Pernambuco. Eu costumo dizer que a arma da gratidão é o agradecimento. Detono-a neste momento na direção de Ricardo Costa. Receba este tiro do agradecimento no seu coração. Aqui estão meus companheiros do Teatro de Amadores de Pernambuco, obra que atravessa os tempos desde 1941, quando foi fundado por médicos e esposas de médicos, levando a peça Um Triunfo da Medicina, lá no Teatro Santa Isabel. A partir daí, o Teatro de Amadores não parou mais de encenar, baseado em dois propósitos principais. O primeiro, de honrar o próprio nome de amadores, de trabalharem sem fazer com que o dinheiro circulasse em suas mãos. O segundo, de fazer com que a distribuição daquilo que pudesse sobrar, pagas as despesas das montagens, fosse destinadas a entidades beneficentes. Assim foi de Manaus a Porto Alegre. Acreditem na bravura, e nessa ocasião eu tenho que ser imodesto ao trazer a memória do meu pai, com que ele saía daqui, por exemplo, para Porto Alegre, levando 5 espetáculos para montar num mês único, fazendo com que o pai de Rogério Costa, Alderico Costa, nos abrisse as portas e os porões da companhia McCormack e levasse 5 cenários completos daqui para Porto Alegre. E lá nós montamos sucessivamente. Está lá fora o Inspetor, Esquina Perigosa, a Fazema, Bernarda Alba e Massacre. O sucesso foi tão grande que na metade do mês nós mandamos suspender a publicidade nos jornais e nos rádios. Da mesma maneira aconteceu no Rio e São Paulo em nossa temporada. Belo Horizonte é bom nem falar. De Manaus a Porto Alegre, o Teatro de Amadores deixou a cultura pernambucana assinalada através do seu trabalho, que não visava lucros e que tinha o aspecto cultural, de montar os maiores autores do mundo: Garcia Lorca, Tennessee Williams, Arthur Miller, Thornton Wilder, Molière, Shakespeare. Todos esses foram pedaços de grandes escritores internacionais que meu pai e todos nós reuníamos, fazendo com que os diretores que ele contratou, porque não se julgava autodidata, queria aprender, e que todos nós aprendemos com ele, trouxe para aqui. Zimbinski, maravilhoso em tudo quanto fizera já no sul e que vinha da Polônia, depois com Graça Mero, seu discípulo principal,
Bibi Ferreira, Flamínio Bolini, Jorge Kossowski, Willy Keller, depois ainda Luiz de Lima, para considerar todos esses os estrangeiros, os de fora de Pernambuco, e os daqui, o Hermínio Borba Filho, que nos montou 4 espetáculos seguidos, que foram 6 personagens à procura do autor, onde canta o Sabiá, A Margem da Vida e... não é Alzheimer. A Margem da Vida, onde canta o Sabiá, 6 personagens à procura do autor. Chega já. Fora ele, Geninha Rosa Borges, até chegarmos à figura extraordinária de Luiz Marinho, nosso grande autor pernambucano da Academia Pernambucana de Letras, timbaubense, que trouxe com Um Sábado em 30, com Vivo Cordão Encarnado, com A Promessa e outras peças dessa mesma categoria, o flagrante típico do interior nordestino, maravilhoso no seu linguajar, nos seus modos, nos seus costumes. Além disso, Viriato Correia, Gastão Tojeiro, Dias Gomes, Nelson Rodrigues com Vestido de Noiva, toda essa galeria de mais de 120 peças montadas aqui. Júlio Dantas com A Ceia dos Cardeais, maravilhoso espetáculo levado por nós. Todos esses dão coragem a todos. Porém, o maior espetáculo do Teatro de Amadores de Pernambuco foi depois do incêndio do dia 19 de outubro de 1980, quando o Teatro Valdemar de Oliveira perdeu teto, perdeu plateia, perdeu palco, tudo reduzido a cinzas e destroços retorcidos. O maior espetáculo do Teatro de Amadores de Pernambuco foi a reconstrução do Teatro Valdemar de Oliveira. Eu já tive cabelos pretos, mas os cabelos brancos vieram com a grande campanha que sacudiu o Recife para que em 2 anos nós reabríssemos o Teatro Valdemar de Oliveira, aumentado com o seu auditório Alfredo de Oliveira, hoje chamado de Teatro Alfredo de Oliveira. Esta foi a grande vitória de todos nós, atores, representando continuamente as peças para angariar fundos, criando um título chamado de Amigo TAP, por proposta de Valdeiro Porto, da Academia de Letras, que 2 dias depois do incêndio encostou junto de mim num carro e disse: o que é que você está pensando, Reinaldo? Consiga uns 300 ou 400 amigos do TAP, pagando um barão, naquele tempo, 1980, 1.000 cruzeiros. Vê se consegue isso. E eu agradeci a ideia. E depois ele disse, quando passou de novo, por mês, meus amigos, 330 amigos TAP foram relacionados. Abri conta em 27 bancos do Recife, cujos gerentes imediatamente se acoplaram a nós. Não havia computadores na época para facilitar a manobra. Cada um assinava um documento ao seu gerente de banco: autorizo mensalmente durante 1 ano a transferência de 1.000 cruzeiros, um barão, ao dia 30 de cada mês, para a conta de reconstrução do Teatro Valdemar de Oliveira. Com isso eu tinha 320.000 cruzeiros por mês. Paguei toda a mão de obra do teatro às custas dessa ideia de Valdeiro Porto. E os amigos TAP, que o Recife, como eu diria, convocou e teve, com o apoio da Rede Globo, que fez uma gravação com mais de 15 grandes atores da televisão brasileira, dizendo: auxiliem o Teatro Valdemar de Oliveira, vamos auxiliar. E a grande noite de 20 a 21 foi marcada por termos trazido aqui Paulo Otran, que fez um monólogo maravilhoso naquela noite de reabertura, e o Recife ganhou de volta o Teatro Valdemar de Oliveira. Esta é uma obra da qual nenhum de nós se esquece. E quando nós, a exemplo do que agora mesmo fizemos, superlotamos o Santa Isabel e o Luiz Mendonça com o Sábado em 30,
que já não conta mais com a presença da minha mãe, que fez o papel de Sanana inicialmente, mas conta com a presença de César. Levanta aí, César. Levanta aí, César. A Sanana maravilhosa, e pode ficar certo, ela está aplaudindo lá de cima. Minha mãe reconhece dela que não teve nenhuma intenção de imitá-la, porque ela tem talento próprio, reconhece a permanência da figura maravilhosa de Sanana no meio de todos. E todos esses que ali estão, uns de cabelo branco, outros mascarados com cavanhaque e bigode, como Hélio Mororó, todos nós somos vítimas desse vírus maravilhoso que nos mantém íntegros na nossa maneira de ser, nos nossos objetivos. Lamento que alguns não estejam aqui no dia de hoje por razões naturalmente respeitáveis, mas o núcleo que aqui está, comandado pela maravilha dos 90 anos de Geninha, que no dizer de Alejandro Casona, grande autor, 90 anos, Geninha, são os que você já não tem. Os que você tem são os que você tem pela frente. Assim somos todos nós, aqueles que consideram o futuro como inalcançável. Quando tudo parece ser perdido, ainda resta o futuro. Ainda restam manifestações como esta, que nos dão mais ânimo, mais vigor, mais grandeza nas nossas certezas e nas nossas convicções. Eu agradeço em nome de todos os que aqui se acham presentes, membros do Teatro de Amadores de Pernambuco, a sua ideia, Ricardo Costa, de trazer para aqui essa homenagem. É dessas coisas que os fatos perduram, é dessas coisas, desses gestos que precisam os que reconhecem de fato o que todos nós fazemos. Temos aqui pessoas que eu citei de cabelos brancos, mas de barbas brancas, como Pedro de Souza, que está aqui e que está pronto a colaborar a qualquer momento. E daqui a pouco nós estaremos, eu e o Rogério, ensaiando a Batalha dos Guararapes. É outra batalha que nós vamos vencer também. Meus amigos, Ricardo Costa, senhor presidente, meus amigos, Leni, Isná, Geninha, todos os aqui presentes, façam minhas palavras de hoje como um roubo, um apelo para que o tempo nos dê oportunidades de repetir o que através dele nós fizemos por essas décadas. Obrigado. Um dia desse conversava com o governador Eduardo Campos, ele disse que a primeira vez que foi um teatro foi com Renata para assistir Sábado em 30. E eu digo, então você que é governador agora, que é o chupa-prego, que é o homem do negócio, vamos ajudar o Teatro de Amadores. Você tem esse compromisso. Seu pai era um escritor maravilhoso, um novelista extraordinário. E ele disse a mim, é só procurarem, eu estou à disposição, que precisarem. O Teatro de Amadores, Bocão, o Teatro de Amadores deixou de ser um grupo para ser uma lenda. É uma lenda verdadeira. É como eu me lembro de ter visto El Cid, como eu vi os 10 Mandamentos, como eu vi, por aí foi dizendo os filmes que ele tinha visto. Eu estou aqui junto de Reinaldo de Oliveira. Reinaldo foi meu pai, teve esse privilégio, não é? Numa peça de teatro, ser meu pai, porque eu era Juquinha e ele era o homem lá, Eusébio da capital federal. Mas, Reinaldo, todos esses personagens que passaram pela minha vida, pela sua, e eu disse ali uma verdade, eu não estudei, eu não me formei, eu não gostava de estudar, mas adorava ir ver o que todos aqueles autores fizeram. Eu me lembro de uma peça que o teatro fez, Tapeando 25, que era uma galeria de pequenos pedaços de peça mostrando a grandeza de cada valor, de cada autor. Eu me lembro de Dona Diná saindo
de Bernarda, toda de preto, e voltando como Sananda de Sábado de 30. Então isso é a vida. O Teatro de Amadores de Pernambuco hoje recebe essa homenagem do Poder Legislativo através de Ricardo Costa. Só uma pessoa com a sensibilidade de Ricardo faria isso. É importante isso para você e para todos nós, que eu faço parte também desse negócio. Você, sem dúvida alguma, diz que não estudou, mas você estudou na Universidade da Vida, Tarcísio. Olhe, eu não posso deixar de fazer referência aqui à mãe e ao pai dele, que foram elementos fundamentais no percurso do Teatro de Amadores de Pernambuco. Dona Maria do Carmo Rigueira Costa, professora de primeira categoria, posso lhes afirmar, foi quem foi responsável pela convocação e pela apresentação a meu pai dos meninos e meninas que compunham o Teatro Infantil de Pernambuco. O Teatro Infantil que foi o precursor do Teatro de Amadores de Pernambuco. Eu tive 8, 9, 10 anos de idade trabalhando no Teatro Infantil de Pernambuco. Maria do Carmo, mãe dele, fazia o papel da professora e trazia cada vez mais elementos que eram alunos e alunas dela para enriquecer o elenco do Teatro Infantil. Daí muitos seguiram, como Zé Maria Marques, por exemplo, seguiu a carreira dentro do elenco do Teatro de Amadores de Pernambuco. Tarcísio foi a revelação de A Capital Federal em 1965, lá no Teatro de Santa Isabel. Peça maravilhosa, que depois foi repetida. Ele já não podia fazer o papel do Juquinha, porque cresceu, criou barba e não ficava bem um Juquinha de barba. Mas a verdade é que você se formou na Universidade da Vida. E o que você mostra hoje na televisão, nas reportagens que você faz e organiza, é uma resposta. É aquele privilégio que você teve de captando as experiências da vida, poder transmiti-las depois nos programas de televisão e de rádio. A você, Tarcísio, muito obrigado, e aos meus amigos ouvintes, saibam que isso aqui é um talento próprio. Eu diria, como disse Lima Barreto, diretor de cinema, a respeito do Teatro de Amadores: uma nação de gente fazendo teatro assim só pode ser estrangeira. Pois esse aqui, falando desse jeito e enfrentando as câmeras como ele enfrenta, só pode ser estrangeiro. As mãos dos nossos profissionais realizam gestos e movimentos que salvam vidas há 157 anos. O Real Hospital Português presenteia Pernambuco com um novo edifício São João de Deus, que abriga moderno bloco cirúrgico, com equipamentos de alta tecnologia. 7 salas integradas com sistema inteligente e um dos mais completos centros de oncologia do Nordeste. Real Hospital Português, 157 anos, sempre evoluindo para salvar vidas. Diretora Técnica Médica, doutora Maria do Carmo Lencastre. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Por onde anda a sua liberdade? Em um momento, em um lugar, na cidade, no campo, na praia. Não importa onde esteja a sua liberdade, agora você chega até ela com a cinquentinha Shinerai. Uma moto de fácil pilotagem e excelente performance por um preço inacreditável. Vá agora mesmo a uma loja Shinerai e compre a sua. Shinerai, seu passo para a liberdade. Edifício Beatriz em Boa Viagem. 2 quartos, uma suíte, uma super área de lazer. Venha conhecer o apartamento decorado e as excelentes condições de financiamento. Construtora Muniz de Araújo. Construímos para você viver melhor. Vendas 3341-0600. Queremos registrar telegramas
recebidos pelo cerimonial desta casa, saudando o Teatro de Amadores de Pernambuco pela homenagem, telegrama do excelentíssimo senhor Eduardo Campos, governador do Estado de Pernambuco, telegrama do excelentíssimo senhor desembargador Jovaldo Nunes, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e do excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Romário Dias. Queremos registrar também aqui a presença nesta homenagem do senhor Fred Gadeira, prefeito eleito de Goiânia. Obrigado pela presença. Presença do senhor Pedro de Souza, cerimonialista, do senhor Eduardo Napoleão, chefe de gabinete do deputado Ricardo Costa, Assis Pedrosa, ex-parlamentar desta Casa Legislativa, radialista e comunicador de televisão Tarcísio Bocão, intérpretes do Teatro de Amadores de Pernambuco, familiares e simpatizantes desta grande casa de espetáculos do Brasil. Senhoras e senhores, quero convidar a todos agora para ouvirmos o hino de Pernambuco. Senhoras e senhores, devolvo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Adalto Santos para fazer o encerramento desta reunião solene. Declaro encerrada a presente reunião, agradeço a presença de todos. Convoco outra em caráter ordinário para amanhã, no horário regimental. Informo que será servido um coquetel na área externa do Palácio Aquidauana. Tenha todos uma boa noite.